Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre ensino, desafios, interdisciplinaridade das matérias, disciplinas que envolvem medicina, administração e muito mais. Para conversar com a gente sobre este tema, está conosco o Dr. Alexandre Holthausen Campos. Ele é diretor de graduação em medicina, diretor acadêmico de ensino junto ao Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Eu sou Emerson Dias e antes da gente começar essa conversa, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, acompanhar a Anefac nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. Segundo, acessar o nosso site, anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos e, claro, saber mais sobre a nossa associação. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Prazer em recebê-lo aqui no podcast Anefac. Olá, Emerson. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, fala para a gente um pouco da experiência que tem sido, devido, né, à pandemia, a adaptação do ensino, os desafios, né, o que tem acontecido. Eu fico imaginando, assim, né, eu sou professor também, mas eu dou aula de administração, contabilidade, gestão de pessoas, e é um pouco simples, né? Eu não tenho que mostrar nenhuma parte da ossatura, eu não tenho que mostrar uma célula, não tenho que mostrar muitas coisas que a gente meio que quer pegar na mão, né, para mostrar. Tem desafios desse tipo? Como é que foi adaptar um curso de medicina no mundo virtual e devido à pandemia? Bom, eu acho que não tem sido fácil para ninguém, né? E além dos desafios, digamos assim, naturais dessa pandemia, nós temos uma série de incertezas que, caso o ambiente que nos cerca tivesse um planejamento melhor, talvez a gente pudesse ter isso atenuado. Eu acho que a gente teve vantagens e desvantagens nesse processo que culminaram com o resultado final que eu acho ficou bastante bom. A principal vantagem que eu listaria é o fato de que o Einstein trabalha com estratégias de ensino à distância já há muitos anos. Então, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista cultural, nós nos sentimos bastante, não vou dizer confortáveis, mas mais corajosos para essa mudança que estava à nossa frente. E atrelado a isso, tem uma outra vantagem que ela é também relacionada a ensino à distância, mas ao nosso sistema de ensino na Faculdade de Medicina. Nós começamos o curso em 2016 com a sala de aula invertida. Então, tanto os nossos alunos quanto os nossos docentes estão bastante acostumados a ter as atividades de sala de aula precedidas por atividades extra-classe, individuais ou em grupo. Isso também foi bastante importante nessa conversão. Do lado das desvantagens, a medicina ela tem uma regulamentação bem distinta de outros cursos de graduação. Só para vocês terem uma ideia, a legislação, até o início da pandemia, não permitia atividades online para curso de medicina. E foi editada uma portaria federal permitindo inicialmente que isso acontecesse, mas ainda assim excluindo os cursos de medicina. Essa portaria, felizmente, foi seguida por uma outra portaria, aí sim permitindo que cursos de medicina tivessem aulas à distância. Embora nessa portaria tenham sido excluídas atividades práticas com pacientes ou atividades práticas de laboratório. Então, com estes limites, com este balizamento, nós rapidamente iniciamos o nosso planejamento técnico e o nosso planejamento acadêmico para a virada. E eu diria que em 48 horas nós saímos do completamente presencial para o quase que integralmente online no curso de medicina. Nós fizemos uma semana de presença facultativa na faculdade,
Isso começou numa segunda-feira. Na terça-feira, ao final do dia, a gente já tinha a maioria dos alunos e professores online, embora nós mantivéssemos as salas de aulas abertas, tanto para o professor quanto para os alunos, por variadas razões. Conforto com a tecnologia, indisponibilidade de câmera de alta qualidade em casa, de um bom sinal de internet. Então, enquanto o nosso pessoal resolvia isso, a gente manteve a faculdade aberta. E aí, na segunda-feira subsequente, nós migramos completamente para o online. E nós assumimos um compromisso e orientamos professores e alunos no sentido de que nós tentaríamos perturbar o mínimo possível o andamento das atividades em relação à sua quantidade, qualidade e natureza. Então, se em determinado dia da semana nós tínhamos um conjunto de aulas previstas, com um método ativo na primeira fase, com um exercício de caso, um estudo de caso numa segunda aula, aquilo foi preservado. Esse sistema de ensino à distância que o Einstein tem, ele permitiu que nós fizéssemos essa migração sem qualquer treinamento. Então, nós não treinamos alunos, nós não treinamos professores, e muito embora a plataforma que a gente tenha escolhido não fizesse parte da faculdade de medicina, como esses sistemas guardam muitas similaridades e os nossos alunos e docentes já usavam outras plataformas, eu acho que foi isso que ajudou a fazer esse treinamento on the job. Eles entravam para a sua primeira aula e era ali que eles encontravam os desafios. O que nós fizemos foi que nas primeiras 2 semanas nós sempre tínhamos alguém de prontidão, geralmente nos primeiros minutos da aula, para auxiliar professor e aluno nessa fase inicial. Hoje, obviamente, as aulas já rodam sem necessidade de alguém da TI ou de alguém da coordenação da faculdade para essa atividade. Um detalhe que merece explicação: a medicina ela é grosseiramente dividida na fase de pré-internato, que o internato é aquela fase que o aluno vai para o hospital, vai para as clínicas, para os ambulatórios e tem aprendizagem em serviço, com 85%, 90% da carga horária prática. E só algumas aulas teóricas que acontecem fora da faculdade, elas acontecem no próprio ambiente hospitalar ou ambulatorial. Então, tudo isso que eu estou contando se aplica predominantemente à fase do pré-internato. E aí, então, nós estamos falando de 7 semestres de medicina. Medicina são 12 semestres, o nosso internato, diferentemente da maioria dos internatos que ocorrem em 4 semestres, o nosso ocorre em 5 semestres. Doutor, você falou que a faculdade está desde 2016, né, com os cursos, e um curso de 12 semestres ainda não teve uma turma graduada, né? Ainda não tem uma turma... A nossa IES, a Instituição de Ensino Superior, tem 30, vai fazer 31 anos, tá. Mas tinha até então um único curso, o curso de enfermagem. Tá. E então, a partir de 2016, nós iniciamos o segundo curso, que é o de medicina. Tá. E esse curso que foi iniciado na faculdade, ele já traz uma visão mais, digamos, abrangente daquilo que um médico, uma médica vai precisar na sua atuação, né? Como, por exemplo, interdisciplinaridade de conteúdos. Tem essas questões aí também que vocês abordam desde o início dessa graduação, né? No início de 2013, quando nós começamos a desenhar o projeto da Faculdade de Medicina, nós tivemos carta branca para escolher os princípios que norteariam esse curso e os diferentes componentes com relação a currículo, método de ensino, sistema de avaliação, sistema de seleção de alunos, sistema de seleção de docentes, formação docente continuada. Então, embora isso tudo tenha sido muito trabalhoso, eu acho que foi muito recompensador fazer parte desse grupo na formação e acho que o resultado acabou sendo muito mais alinhado com as tendências modernas de educação. Os cursos de medicina tendem a ser, mesmo
dentro das áreas mais conservadoras, os mais conservadores, estes cursos. E nós, comparativamente ao que se vê no país, nós produzimos mudanças radicais com relação a estes quesitos e competências que eu mencionei. Então, o nosso aluno tem contato precoce com o paciente, o nosso aluno tem contato muito precoce com a aplicação, mesmo em disciplinas ou conteúdos que são considerados básicos ou fundamentais desde o início. Eles têm uma integração entre a teoria e a prática. A gente vive repetindo para eles que teoria sem prática ela não tem utilidade para a sociedade, mas a prática não fundamentada em teoria e evidência médica ela é uma prática perigosa, e o melhor jeito de reter conteúdo e aprender a sua utilidade é justamente integrando prática com a teoria. A outra coisa que nós fizemos é tentar derrubar todas as paredes e destruir os silos que habitualmente existem em instituições acadêmicas, e isso é muito verdade em cursos de medicina. Então, nós não criamos departamentos, e é muito frequente a gente encontrar disciplinas que congregam aquilo que habitualmente é visto em 4, 5 disciplinas distintas numa faculdade convencional. Por exemplo, existe uma disciplina que o nome é Células e Genes, que em outros lugares ela é dividida em 3, 4 disciplinas: biofísica, bioquímica, biologia celular e biologia molecular. Nós temos uma disciplina que é chamada de morfologia, e ela tem aquilo que nas outras escolas é dividido em anatomia, histologia e imagem. Então, nós integramos prática com teoria, nós integramos o ciclo básico com o ciclo avançado, e nós integramos diferentes disciplinas porque isso fazia sentido. Isso foi também uma necessidade, não só um desejo, porque quando a gente tem método ativo, o aluno, além daquelas horas que ele passa em classe, tem sobre ele uma demanda, uma exigência de muitas horas extra-classe. E a gente não percebe isso, mas quando o número de disciplinas vai crescendo, obrigações formais com relação a cada uma das disciplinas, obrigações formais se multiplicam. Então, o número de provas aumenta, o número de exercícios aumenta, o número de tarefas aumenta. Então, quando a gente integra, a gente acaba encolhendo o número de disciplinas e facilitando a vida do aluno. Hoje, a gente espera que um aluno, para cada 2 horas que ele permanece em classe, ele dedique pelo menos 1 hora de atividade extra-classe, caso contrário, ele não consegue ter um bom desempenho na faculdade. Quando a gente interroga os alunos, a média de tempo que eles permanecem em atividade obrigatória fora de classe é de 20 horas semanais, além daquilo que ele já fica em sala de aula. Então, é verdade, nós fizemos profundas modificações, uma integração horizontal e transversal do curso, mas isso tem uma necessidade de uma organização muito maior, um controle muito maior e uma dedicação muito grande do aluno e do docente. Doutor, integração, né, com novas metodologias, metodologia ativa, né, sala de aula invertida, uma ampliação aí dos campos, né, uma integração, uma interdisciplinaridade do ensino. E, claro, a gente sabe que medicina também tem muito impacto com a tecnologia, né? A medicina avança, a tecnologia vai avançando e vai carregando junto, né? Com pesquisa, com tecnologia e cada vez com equipamentos mais poderosos, enfim, diagnósticos por imagem, tudo mais, né? Qual é o perfil do médico do futuro, né? As pessoas vão querer ser atendidas por inteligência artificial ou elas vão querer ter ali um contato olho a olho com o médico, que faça perguntas, que compreenda os sinais não verbais do paciente? Como é que você vê o médico do futuro? Bom, eu acho que nenhum de nós consegue saber exatamente como vai evoluir a tecnologia, mas todos nós temos certeza que ela deve avançar de forma exponencial. E muito provavelmente a tecnologia envolvida em diferentes atividades de medicina, não é uma exceção, daqui a 10, 20 anos, surpreenderia a todos nós se fosse declarada hoje como uma previsão de futuro. O nosso curso de medicina acontece dentro de uma instituição que é conhecida por ser uma instituição de alta capacidade
tecnológica. Então, certamente, tecnologia faz parte da instituição e não seria diferente, não seria inesperado que isso acontecesse também no nosso curso de medicina. Mas a gente deve ver que a maior parte da tecnologia disponível, o dinheiro compra. Isto já deixou de ser um diferencial. O que a gente se esforça muito e tem muito claro é que, número um, o uso dessa tecnologia, não como operar uma máquina, mas quando requisitar o uso daquela máquina, o que fazer com o resultado fornecido por aquela máquina, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser aprendido. A outra coisa, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala de análises não supervisionadas, análises supervisionadas, mas no fim das contas, a qualidade do dado que é imputado a esses aplicativos ou esses sistemas de inteligência artificial depende sobremaneira da interação entre o médico e o paciente. Aquela imagem do médico do Jornada nas Estrelas passando uma maquinazinha em um paciente tendo todas as respostas, ela é bem bacana, mas ela é muito distante do que a gente imagina que vai acontecer em muitos anos, mesmo com este avanço drástico da tecnologia. Por fim, nós sempre tivemos esse aparente paradoxo entre a parte técnica e a parte humana da medicina. O surgimento, por exemplo, do ultrassom ou do ecocardiograma trouxe avenidas na medicina que ninguém imaginava, né? Então, de um estetoscópio e de um raio-x, a gente passou a ter sistemas que nos forneciam muito mais informações em tempo real, sem ser invasivo, sem causar dano para o paciente. E quando veio essa evolução, uma boa história clínica, um bom exame físico, um bom raciocínio clínico continuaram sendo tão ou mais importantes ainda do que antes eram. E a gente vê a mesma coisa a cada evolução. E eu acho que vai continuar acontecendo do mesmo jeito à medida que a tecnologia avança. E, por fim, existe um ponto que a gente esquece de discutir, e eu vou pegar aqui uma doença muito comum, muito prevalente e relativamente fácil de tratar, hipertensão arterial sistêmica, né? Ela é uma doença que ela acontece em uma grande parte da população, só metade das pessoas que são hipertensos sabe que são hipertensos e metade dessa metade atinge um tratamento adequado. Então, se é um negócio que a gente sabe que existe, sabe que é perigoso e tem tratamento, por que não é tratado? Porque justamente esta interação entre o profissional de saúde, e aqui eu estendo, isto não é só exclusivo da medicina, mas também da enfermagem, da fisioterapia, de outras áreas de saúde, o contato entre o paciente e o profissional de saúde, o vínculo que se estabelece, a relação de confiança, são indispensáveis para que a gente consiga fazer o diagnóstico e o tratamento acontecerem da forma adequada. Nós tivemos avanços nessa área, por exemplo, de hipertensão, dramáticos em termos de tanto de conhecimento médico quanto de tecnologia. E isto não mudou essas cifras que eu acabei de mencionar. Tá certo. As pessoas gostam de falar com pessoas, né? Mas não é só para falar com pessoas. As pessoas gostam de ter confiança em outras pessoas. E muitas vezes o que parece ser uma coisa à medida que a gente vai conversando com o paciente se mostra uma coisa completamente distinta. Então, se eu alimentasse de dados uma determinada máquina, software ou sistema, com aqueles dados que aparentemente são verdadeiros no início, esta máquina cuspiria soluções e condutas que não seriam aplicáveis. Tem aquela coisa, né? Garbage in, garbage out. Eu ponho lixo lá dentro, eu não posso esperar nada diferente de lixo. Nesse mundo aí de inteligência artificial e big data, a gente tem um desafio muito grande que é separar o que é sinal de ruído, né? E em medicina, em todas as áreas, a gente tem uma outra coisa muito interessante que é o surgimento de metadados, né? Então, eu separo sinal e ruídos, eu tenho um conjunto grande de informações e eu começo a ter informações novas que vão surgindo a partir da combinação em diferentes, entre aspas, doses
dessas outras variáveis. Conquanto seja muito difícil que um humano consiga processar tudo isso, e certamente os computadores vão nos ajudar muito, já estão nos ajudando muito, eu não consigo imaginar a dispensação, a eliminação da relação profissional de saúde, ou no caso da nossa conversa, médico e paciente, nem em futuro distante. Eu estudo muito finanças comportamentais, né? E fala-se muito a gente não faz o que sabe, né? E vai continuar não fazendo o que sabe, né? Todo mundo sabe que boa alimentação é ideal para a saúde, que a atividade física é ideal para a saúde, mas quem de fato vai lá, né, e pratica e tem esses hábitos, né? Ou seja, isso é uma questão nossa, né, do indivíduo que nenhuma máquina vai alterar, né? Sem contar que a gente muitas vezes não gosta de ter más notícias, né? Então a gente muitas vezes não quer fazer diagnóstico porque não quer saber a realidade como ela funciona, né? Ou seja, a gente ainda tem muito que aprender sobre nós mesmos, né? Mas é interessante o exemplo de finanças. Tu podes ter, por exemplo, dois gerentes de banco, um que te sugere coisas que são muito mais do interesse dele do que teu, e o outro que te sugere coisas boas para o futuro do teu dinheiro. E tu acabas fazendo com o primeiro porque se estabeleceu uma relação de confiança, seja confiança na pessoa, seja confiança no conhecimento dela, ou porque a primeira pessoa foi mais hábil em te mostrar um caminho. E eu acho que isso a gente não vai conseguir substituir. Isso vale para diferentes áreas, a medicina não é exceção. A gente continua dependendo de relacionamento interpessoal para uma série de coisas. Por exemplo, um paciente não quererá contar coisas suas, íntimas, pessoais, para uma máquina. Por exemplo, ele não sabe onde vai parar essa informação, ele não se sente confortável, mas ele conta isso para um médico. Cabe ao médico processar isso e armazenar essa máquina, né? E nós estamos falando aqui de uma coisa muito futurística, né? Quando uma máquina vai começar a fazer com precisão diagnósticos e tratamentos de forma completamente independente. Nós ainda estamos um pouco longe disso. Mas mesmo quando a gente chegar lá, e a gente vai chegar lá, eu não consigo imaginar isto prescindindo da relação médico-paciente. Tá certo. Doutor Alexandre Holthausen Campos, espero que tenha pronunciado correto o seu sobrenome, né? Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu sempre peço para os nossos convidados, que nós estamos numa, né, situação delicada de pandemia, incertezas econômicas e tudo mais que estamos vendo aí no dia a dia, uma mensagem, algumas palavras em relação a uma positividade que a gente possa trazer para as pessoas, uma mensagem que a gente possa deixar aqui como, acho que talvez um alento de esperança, né, para que todos nós possamos sair rapidamente dessa situação e voltar a buscar a nossa felicidade, né, que eu acho que é o que mais importa na vida. Olha, mesmo que tu não tivesse me pedido uma mensagem positivista, eu sou um otimista por natureza. Eu acho que nós já passamos por situações muito difíceis e o nós, eu me refiro aqui à humanidade, não nós brasileiros. E embora a gente escute muita bobagem, veja muita bobagem, eu acho que nós estamos progredindo com relação à pandemia na direção certa e a passos largos. Então, nunca na humanidade se investiu tanto, se estudou tanto, se pesquisou tanto sobre uma coisa só em tão pouco tempo. Então, nós vamos encontrar soluções para essa pandemia. Estas soluções, elas dependem de governos, elas dependem da sociedade civil e elas dependem das comunidades, dos indivíduos. E eu acho que nós estamos também progredindo e nós estamos entendendo isso cada vez melhor. As sociedades, elas costumam se organizar mesmo quando os seus governos ou os seus gestores eles não fazem essa parte. Outra coisa a ser dita é assim, tem muita fake news, tem muito alarmismo. Então, claramente, nós não estamos diante de uma gripezinha, especialmente se o indivíduo for idoso ou se ele tiver comorbidades, a proteção que já é necessária fica ainda mais necessária, mas isso claramente não representa o fim da humanidade.
Este é mais um problema com o qual nós vamos ter de lidar, e eu acho que hoje nós estamos muito mais maduros do que nós estávamos há alguns anos. É muito bom também acompanhar as notícias de fora do país. A gente às vezes fica em si mesmado, olhando só para o que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente começa a ver possibilidades para o nosso futuro, olhando para países que já estiveram numa situação parecida com essa que nós estamos agora, e já estão agora num momento muito, muito melhor. E, por fim, se a gente colocar isso em perspectiva, nós começamos aqui no Brasil meio de março com o problema, nós estamos agora nos encaminhando para junho ainda com muito problema, mas numa escala de tempo nós estamos falando de 2, 3 meses e certamente nós teremos mais alguns meses pela frente, mas isso não vai ser o fim das nossas vidas como sociedade, né? Nós temos de nos proteger, nós temos de recorrer à medicina, à ciência e a estratégias adequadas para a contenção dessa pandemia, seja como indivíduo, seja como comunidade. Mas eu acho que, no fim, a gente vai emergir muito mais fortes do que a gente entrou nisso, inclusive na área da educação, que a gente acabou de discutir. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais soluções valorosas, inclusive na área da educação. Muito bem. Muito obrigado, doutor Alexandre Holthausen Campos, por essa conversa aqui conosco no podcast ANEFAC. Gostei muito das palavras finais, né? Para a gente não ficar em si mesmados, né? Sempre bom a gente olhar para fora, buscar melhores práticas do que está acontecendo, que daí que vai emergir soluções para a gente também, né? Queridos que nos assistem aqui, este foi mais um podcast Momento ANEFAC. Agradeço a sua audiência. E, mais uma vez, peço a você para que nos acompanhe nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. E também que você acesse anefac.org, o nosso site, conheça a nossa grade de eventos. Tem sempre alguma coisa boa para você, para a sua carreira, para tirar proveito, né, de uma associação que há 52 anos provê o mercado com informação de qualidade e network. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até lá!